1h17 da noite, estamos aqui fazendo gravação, então vamos ser bem direto, né? 10 minutinhos desse vídeo aí. Correção agora da nossa OAB 35. 35, vamos fazer aqui a peça e vamos direto pro final, que é o que interessa pra gente descobrir logo qual é a peça, né? Vou botar minha carinha aqui. Papum. Diminuir. Após a apresentação da manifestação cabível pelas partes, o juiz proferiu sentença condenando o réu nos termos da denúncia, tá? Ou seja, se existe sentença nos autos, não vai ser queixa, não vai ser resposta à acusação, não vai ser memoriais, vai ser o quê? A única hipótese que pode ser aqui, se tem sentença nos autos, é a apelação, né? Pode ser outras cositas, mas aqui nós temos aí, vamos ter aí uma apelação, tá certo? Recurso de apelação com fulcro no artigo 593, inciso 1º aí do Código de Processo Penal, tá? E aí, nos termos da denúncia, no momento de aplicar a pena base, conheceu a existência dos maus antecedentes, blá 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 blá. Vamos aqui de novo, vamos aqui fazer uma coisa bem papum, uma coisa bem rápida mesmo. Qual foi o último dia do prazo? Defesa técnica, intimado da sentença, o Ministério Público se manteve inerte, sendo a defesa técnica do júri intimado para o dia 11 de julho de 2022, segunda-feira. Se nós temos a apelação, então nós vamos ter o prazo aí de quê? De 5 dias, tá, gente? De todas as peças que nós temos no penal, as mais caídas, né? Nós temos o quê? O da queixa de 6 meses para oferecer a queixa. Nós temos 10 dias para resposta à acusação, basicamente todos os outros prazos são 5 dias, né? E das que mais caem, né? Das 4 preferidas, das 5 preferidas aí que mais caem, os prazos são o quê? 5 dias. E aí nós vamos já ver aqui também que foi perante o quê? A segunda vara criminal da comarca de Florianópolis. Então nós já temos aqui o juízo, né? E vamos ver, fazer aqui o cara crachá com relação ao dia. Qual foi o dia aqui que ele colocou? Dia 11 de julho de 2022. 11 de julho de 2022. 11 de julho de 2022 era uma segunda-feira. Segunda-feira. Então vamos lá. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vou botar aqui 19, né? 19. Vamos lá. Primeiro dia útil subsequente, dia 12, começa a contar o prazo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, tá? Aí, dia 12 é dia 1. Dia 12 é dia 1, 13 dia 2, 14 dia 3, 15 dia 4, 16, dia 5, no sábado, não dá, né, galera? No sábado transfere, domingo também não é dia útil, passa para segunda-feira, dia 18. Dia 18 de julho de 2022, é algum feriado? Não, não é feriado. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos estabelecer aí como o nosso último dia aí do prazo, né? Tá bom, galera? Então, o último dia do prazo é o dia 18/7/2022, segunda-feira. A gente já olha aqui e já vê se está tudo certinho aqui no nosso espelho. Nosso espelho, último prazo de 5 dias na prova do 593 caput CPP. E aí nós temos aqui, ó, dia 18 de julho de 2022. Tá vendo aí o último dia do prazo totalmente correto. Então, galera, outra coisa que nós vamos ver aqui rapidinho é o quê? A nossa legislação aqui anexa, né? Vamos lá pro 396, 596 na realidade, 596 ou 593. 593 que nós vamos ter o quê? Caberá apelação no prazo de 5 dias, tá certo? E aí, procedemos aqui com a leitura. Se a apelação ela vai ser para o juízo ACOR, segunda vara criminal da comarca de Florianópolis, o juízo ad quem ele vai ser o quê? O Egrégio Tribunal de Santa Catarina, né? E aí a gente já coloca aqui, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, tá bom? E aí vamos lá fazer a leitura aqui do nosso
da nossa peça profissional. No dia 4 de março de 2019, Júlio, insatisfeito com a falta de ajuda de sua mãe no tratamento que vinha fazendo contra a dependência química, decide colocar fogo no imóvel da família, em fazenda localizada longe do centro da cidade, né? Para tanto, coloca gasolina na casa que estava desabitada, e acende um fósforo, sendo certo que o fogo gerado destruiu de maneira significativa o imóvel, que era completamente afastado de outros imóveis. E como ninguém costumava passar no local, o crime demorou algumas horas para ser identificado. Então, gente, ele está dizendo que é uma fazenda, que é longe do centro da cidade, que é uma casa que estava desabitada, que era completamente afastada de outros imóveis e que ninguém costumava passar no local. Então, ele está querendo dizer alguma coisa aí. O enunciado está gritando, tá? Júlio foi localizado, confessou a prática delitiva. Confessou, gente. Se ele confessou a prática delitiva, o que é que ele está dizendo aqui? Que a gente já coloca aqui como uma causa aqui de excludente de quê? Uma causa o quê? Atenuante, né? Temos aí um atenuante do artigo 65. Vamos lá no artigo 65 para a gente ver. Artigo 65 do Código Penal. Artigo 65, nós temos o que? As circunstâncias que sempre atenuam a pena. E nós vamos ter aqui seu agente de menor de 20 anos, com esse conhecimento, papapá. Linha D, confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Confessou, então nós já vamos pedir aí na nossa apelação o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Com relação ao que foi relatado no parágrafo anterior, a gente pode pedir o quê, gente? Desclassificação da conduta, tá certo? Para o crime de quê? Para o crime de dano, para o artigo 163, para o crime de dano qualificado com o emprego de substância inflamável explosiva se o fato constitui crime mais grave. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Tendo em vista que o crime do 250, causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou a patrimônio de outrem, tá certo? Então, assim, aqui não existe o perigo à vida, tá bom? Então, nós já vamos pedir o quê? Que ele desclassifique a conduta para o crime de dano, o quê? Qualificado. Esse crime de dano qualificado, que aí seria somente a questão do patrimônio, né? Então, esse crime de dano desse artigo 250, ele exige o quê? Um perigo em concreto, tá? Ele coloca expondo a perigo a vida, a integridade física ou a patrimônio de outro, ou seja, ele exige aqui um perigo em concreto, tá bom? Não é um perigo aqui abstrato. Júlio foi localizado e aí nós temos essa localização aqui, ó. A gente já pode colocar aqui a tipicidade da conduta, desclassificação do crime para quê? De dano qualificado, tá aqui, ó. Desclassificação de dano qualificado, tendo em vista que a conduta de Júlio de colocar fogo no imóvel não gerou perigo no número identificado de pessoas e o crime de incêndio é de perigo comum, exigindo a prova de perigo em concreto, tá bom? E aí, galera, a gente já vai, coloca aqui. E a realização do exame de alcoolemia foi constatar que se encontrava completamente embriagado. Olha aí, isso aqui é o quê? Completamente embriagado. É um excludente de quê? De culpabilidade, previsto lá no artigo 28, parágrafo 2º do Código Penal, né? Sem capacidade de determinação do caráter ilícito do fato em razão de situação não esperada, já que ele solicitou uma água com gás em determinado bar, mas o proprietário de Júlio soubesse misturou cachaça na bebida que ingerida junto com o remédio que vinha tomando para combater a dependência química, causou sua embriaguez. Tá certo? Foi ainda realizado exame de local, constatado da conclusão que o imóvel foi destruído, havendo prejuízo considerado aos proprietários, mas que não havia ninguém no local, já colocou novamente, no momento do crime, e nem outras pessoas ou bens de terceiros a serem atingidos. Então, gente, vamos lá para o artigo 28. Artigo 28, parágrafo 2º. Não exclui a imputabilidade penal. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito fosse maior, era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com seu entendimento. Então, aí o parágrafo 1º, na realidade, né,
artigo 28, parágrafo 1º, né? E aí nós colocamos ele é o que é um excludente de culpabilidade. Esse fato ele é típico, ele está tipificado, ele é um fato que de fato é ilícito, né? Mas ele não é culpável justamente por conta dessa condição que ele estava aí à época, né? E é isso daí a gente vê aqui, ó, pois a embriaguez era completa, proveniente de caso fortuito ou de força maior, na forma do artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. E aí nós pedimos também, gente, a exclusão da culpabilidade, né? Em razão da inimputabilidade. Tá certo? Só nessa brincadeirinha aqui foi meio ponto. Com base em todos os elementos informativos produzidos, o Ministério Público oferece denúncia em face de Júlio, perante a segunda vara criminal da Comarca de Florianópolis, juiz competente, imputando-lhe a prática do artigo 250. Foi concedida liberdade provisória. Após a citação e apresentação de defesa, entendeu o magistrado por realizar produção antecipada de provas, ouvindo as vítimas antes da audiência de instrução e julgamento, motivando sua decisão no risco de esquecimento. Gente, esquecimento? Essas vítimas aí estão fazendo o quê, mas para se esquecer? Elas estão andando por onde? Estão escutando muito reggae, estão andando muito no reggae clube, estão fazendo alguma coisa que não presta. Esquecimento? Razão de esquecimento? Já bem isso aí, bateu a cabeça. Já que a pauta de audiência de processo de réu solto estava para a data longínqua, tendo a defesa questionado a decisão após a oitiva das vítimas. Foi agendada a audiência de instrução e julgamento, né? Instrução e julgamento, vou até colocar isso aqui, ó, instrução e julgamento, que foi realizado no dia 5 de março de 2021, ocasião em que os fatos acima narrados foram confirmados em seu interrogatório e o réu confirmou a autoria delitiva. Daí o réu, a confissão espontânea, confirmou a autoria delitiva, destacando que pouco, porém, se recordava sobre o ocorrido, tá? Então, gente, isso daqui é uma causa de quê? Isso aqui é uma causa de, essa parte que eu falei anteriormente, da produção antecipada de provas, é uma causa de nulidade, tá bom? E essa nulidade, ela está com fulcro também numa súmula, beleza? Vou mostrar aqui para vocês a súmula. Súmula 455 do STJ, a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP, deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo. Além disso, gente, a gente tem um artigo 212, que ele diz que as perguntas que serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha não admitem os juízes que elas causem... É 212? Peraí, vamos ver aqui. Ó, preliminarmente, nulidade na oitiva das vítimas, tendo em vista que o mero decurso do tempo não é fundamento idôneo para a produção antecipada de provas, nos termos do artigo 225, tá? Artigo 225, se qualquer testemunha houver de ausentar-se, aí o que acontece? 225, se qualquer testemunha houver de ausentar-se ou por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não existia, o juiz poderá, de ofício a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Gente, qual é a causa aqui? Enfermidade ou velhice. Só se fosse uma enfermidade aí que realmente ele não tivesse com Alzheimer, alguma coisa assim, entendeu? Mas tirando essa hipótese, só por um mero esquecimento, não tem como antecipar essa produção de provas. Você vai estar aí indo contra o contraditório, contra a ata da defesa, né? Só que o que acontece, ele aqui no nosso espelho, ele não citou os artigos contraditórios pela defesa. Trouxe o 564, inciso 4, né? Que ele trata de uma omissão de formalidade, que é uma das hipóteses de nulidade, 564, inciso 4, artigo 564, inciso 4, que ele diz que a nulidade ocorrerá nos seguintes casos, por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. É um elemento essencial, tá? E aí, ele traz ou a súmula 455 do STJ que a gente já falou, né? E aí, gente, com isso, com essa nulidade, a gente vai pedir o quê? A absolvição, com base no 386. Se fosse resposta à acusação, nós pediríamos a absolvição sumária com base no 397. Se fosse no tribunal do júri, nós pediríamos a absolvição sumária com base no 415. Como estamos em sede de apelação e memoriais, nós vamos pedir com base no quê? 386.
386. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça o quê? Está provado a inexistente, não haver existência do fato, não constitui infração queimal, está provado o réu não concorreu, não existe prova do réu ter concorrido, existências de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. Tá aqui, ó. Ou incisos, tá aqui, ó, 5, 4, tá aqui, ó, inciso 3 ou 6, tá? 3 ou 6. Ele considerou as duas corretas, tá bom? Vamos lá. Após a apresentação da manifestação cabível pelas partes, o juiz proferiu sentença condenando o réu nos termos da denúncia no momento de aplicar a pena base. Reconheceu a existência de maus antecedentes, aumentando a pena em 3 meses, tendo em vista que a folha de antecedentes criminais acostada ao procedimento constava uma condenação de Júlio pela prática do crime de tráfico por fato ocorrido em 20 de abril de 2019, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10 de março de 2020. Galera, aqui não se desespere não. Não se desespere não. Você olha aqui, putz grila, condenação. Vala-me Deus do céu, maus antecedentes, lascou. Pode procurar que pode ser que tenha 90% de chance de ter um pepino aí, de ter um negocinho escondido. Qual negocinho escondido? Trânsito em julgado aqui, galera, dia 10 de março de 2020. Esse fato aconteceu em 4 de março de 2019. Ou seja, o trânsito em julgado foi posterior ao fato, tá certo? E além de ser posterior ao fato, ele foi posterior também aqui, ó. O processo ele já estava correndo. O processo já estava correndo quando o que aconteceu? Quando houve esse trânsito em julgado. Então não vai intervir, tá bom? Esse trânsito em julgado aqui não vai intervir. Vamos ver. Subsidiariamente, aplicação da pena base no mínimo legal, tendo em vista que o fato posterior ao crime julgado não pode ser considerado de maus antecedentes, né? O fato foi posterior ao crime julgado. O crime foi julgado em 10 de março de 2020. Esse fato aqui aconteceu em 4 de março de 2019, né? O fato foi anterior, né? E esse fato, 20 de abril de 2019, ó. Esse fato aqui, ó, foi posterior ao do crime. Se um foi em março, o outro foi em abril. Tá vendo? Um foi em 4 de março de 2019 e o outro foi em abril. Então, ele foi anterior ao crime, tá certo? Anterior ao crime que está sendo julgado aí. E aí, vamos ver lá. Na segunda fase, reconhecer a presença da agravante do artigo 61, inciso 2º da linha B do Código Penal. A agravante do artigo 61, inciso 2º, a linha B, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Como assim? Não entendi. É justamente isso. Então a gente vai afastar justamente por isso, porque não faz sentido, tá certo? Não existiu, não configurou, não foi demonstrado o artigo 61, inciso 2º, tá bom? Isso também não foi demonstrado na sentença. Se não está na peça, não está nos autos, não está no mundo, tá? Aumentando a pena em 5 meses, já que o meio empregado por Júlio poderia resultar perigo comum. Não foram reconhecidas atenuantes. Que perigo comum da onde, macho? Estava no meio do nada. Não foram reconhecidos atenuantes na pena e existe um atenuante a ser apontada. Atenuante do quê? Da confissão espontânea, né, galera? Então aqui, ó. Reconhecimento da confissão espontânea. Ele confessou o delito. Ele confessou a prática delitiva. Tá aqui, ó. Vou até botar de outra cor pra gente ver. Não sei, cadê? Sumiu o negócio da cor, então vai assim mesmo. E aí, afastamento da agravante do artigo 61, por situação de perigo comum elementar do tipo imputado, ou por configurar bis in idem, ou não haver a intenção de ocultação, vantagem ou impunidade do crime. Ou seja, não teve essa vontade, né? E mesmo que houvesse, configuraria bis in idem. Ele considerou 3 hipóteses aí, você pode ver. E aí, aplicação do regime inicial. Qual o regime inicial aqui que ele colocou? Na terceira fase, Lembra que a primeira fase é o quê? Aplicação da pena base. A gente sempre pede pelo mínimo legal. Segunda fase, atenuantes e agravantes. Terceira fase, causas de aumento e diminuição de pena. Terceira fase, não foram aplicadas causas de aumento e diminuição de pena. Pena mantida em 3 anos e 8 meses. Reclusão e multa de 15 dias. A ser cumprido em regime semiaberto.
não sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não sendo substituída a privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme no artigo 44, inciso 3º. Gente, o regime inicial aí é aberto, tá certo? O crime de dano qualificado, ele é um crime, lá no 163, que possui uma pena de dano qualificado, aqui, ó, de 6 meses a 3 anos e multa. 6 meses, cara, de detenção, tá? De detenção. Quando a gente vai lá no artigo 33, o que é que a gente vê? Consideram-se o que, ó? Regime aberto à execução de pena em albergado estabelecimento da... Aqui, ó. A condenação do reincidente cuja pena foi igual ou inferior a 4 anos poderá, desde o início, ser cumprida em regime aberto. Então, se é detenção, se é em regime aberto, tá certo? E a pena restritiva de direitos vai caber a substituição aqui. E aí, como é que ele traz lá? Regime, implicação do regime inicial aberto, no artigo 33, parágrafo 2º, a linha C, né? Então, aqui o artigo 33, parágrafo 2º, a linha C. E, o que mais? Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fruto no artigo 44 do Código Penal. Artigo 44. Por quê? Porque a pena não é superior a 4 anos, ele não é recidente em crime doloso e a culpabilidade e a conduta social do agente contribuíram aí, né? Então, nós temos aí conhecimento e provimento do recurso de apelação. O dia 18 a gente já tinha colocado. Local, data, advogado AB. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.